O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. E desejo a todos vocês um feliz 2017. Esse é o primeiro programa do ano. Vocês viram que na semana passada a gente fez meio que uma retrospectiva dos programas que mais impactaram a vida das pessoas, aqueles que nós recebemos mais feedbacks. E aí eu aproveitei para... Hoje eu quero compartilhar um pouquinho mais da minha vida com vocês. Essa semana que a gente fez esse feedback desses programas que mais tocaram a vida de vocês que estão aí do outro lado, eu aproveitei para ver na minha vida pessoal o cumprimento de algumas promessas. O Senhor, Ele pode cumprir até aquilo que a gente nem imaginava que era sonho na nossa vida. Pela primeira vez eu consegui tirar uma semana com as minhas filhas. Pela primeira vez na vida eu consegui tirar uma semana com as minhas filhas. E aí eu queria compartilhar isso com vocês, porque para mim foi algo tão especial, tão especial. Se eu te falar, não, eu fui para Disney, eu fui para isso. Não, eu fui para a roça, para casa da minha irmã, num sítio. Nadei no rio, fiz trilha no cerrado, brinquei de barro, pintei coraçãozinho de lama. Sabe essas coisas de criança? Eu tirei uma semana para as minhas filhas. E aí nessa semana eu entendi o quão grandioso é o amor de Deus por nós. Porque eu pude perceber ali que com coisas simples, a felicidade delas estava estampada no rosto delas. E eu vi que com coisas simples, o Senhor também consegue alegrar o meu coração. Então, o que eu gostaria de desejar para você nesse ano de 2017 é que você tenha um montão de coisas simples. Mas coisas simples, vindas do alto, vindas do trono do Senhor, que vão verdadeiramente alegrar o seu coração. Esse é o meu desejo para você e para a sua vida no ano de 2017. E como não poderia deixar de ser, a gente vai começar esse ano com um testemunho impactante. Eu só aqui na preparação, enquanto a gente está se preparando para gravar, eu já fui muito abençoada, muito impactada e eu sei que isso vai acontecer com você aí do outro lado também. A gente vai contar um testemunho hoje que vai complementar um testemunho que vocês ouviram na semana retrasada e semana passada, porque ele foi reprisado na semana passada. E vocês vão poder ver um pouquinho do muito que Deus tem feito na vida desse casal. Hoje a gente vai entrevistar um professor, um músico profissional, mas acima de tudo, um pai amoroso e um servo do Deus Altíssimo. Hoje a gente vai contar aqui para vocês um pouquinho da história do professor Arnon Júnior. Oi, Arnon, seja bem-vindo. É uma honra mesmo receber vocês aqui. Eu sinto hoje isso aqui como o mesmo cumprimento de uma promessa. Nós nos conhecemos há tantos anos atrás. Verdade. E a gente imaginava que tudo ia ser de uma outra forma. Eu nunca me imaginaria aqui te entrevistando para falar do nome do Senhor, da honra e da glória e de tudo que Ele tem feito na vida de vocês. Com certeza. É como a Tatiana mesmo disse, né? Eu também nunca me imaginei sendo entrevistado. Então, Deus faz muito mais do que a gente pensa, né? É verdade. E assim, eu também não conhecia a sua história. Eu não sabia. Porque a gente vê a pessoa, todo dia, você está acompanhando pelo Facebook, mas você não imagina a grandiosidade de tudo que está por trás. Às vezes a gente julga, às vezes a gente condena, às vezes a gente nem se importa, mas não sabe o agir de Deus que está ali por trás da vida daquela pessoa, né? Sim, sim. E é isso que eu queria compartilhar aqui. Eu queria que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais do Arnon, do professor, do músico, do pai, mas principalmente do servo de Deus. Amém. Arnon, que tenha total liberdade para falar o que o Senhor colocar no seu coração. Tá bom. Esse espaço é seu. Então conta pra gente quem era o Arnon. Bom, eu nasci num lar não cristão, né? De pessoas que se consideravam católicas, mas não praticantes. Ao contrário da Tatiana, né, que teve uma família assim mais atuante, não, a minha família
nunca prezou por algum tipo de religiosidade, mesmo porque a minha mãe também pulava de um lado para o outro. Então, uma hora ela ia à igreja, daqui a pouco ela ia ao centro espírita, daqui a pouco ela ia para um outro canto. Então, assim, né, o meu pai era mais ausente, né? Nós somos uma família de classe média alta, graças a Deus, então eu tive todo um bom estudo. Assim, minha mãe nos criou de uma maneira primorosa pela nossa saúde, pela nossa alimentação. E eu despertei pela música desde pequenininha. Minha mãe era pianista, tocava, a minha irmã também chegou a tocar piano, mas a minha mãe era formada, então eu tinha um piano em casa. Então eu ficava lá o dia inteirinho, lá no pianinho. Eu tenho fotos antigas, né? De criancinha sentada no piano, assim. Eu descobri um violão velho descobri um violão velho no armário da minha avó. Andar em casa de vó é bom, você chega na casa da avó, ela dá um vacilo e você começa a fuçar nas coisas. Aí descobri um violão velho e eu tinha um primo meu que era músico, Tata Guarnieri, que é assim, um grande dublador de São Paulo, né, dos estúdios de São Paulo. Ele me ensinou algumas coisinhas, pôs corda, afinou o violão para mim e eu comecei ali essa trilha, me interessei por instrumento de corda, porque eu gostava muito de rock and roll, então a coisa ia acabar caindo na guitarra. Não tinha escapatória. Não tinha escapatória, né? Comecei a estudar efetivamente mesmo com 12 anos. Então, assim, a minha vida, ela é uma vida muito simples, porque não tinha essa coisa digital que tem hoje. Sim. Né? Apesar de ser uma vida muito regalada, mas a gente passeava, ia em clubes, passeávamos com nossos pais. Meu pai tinha o hábito de levar a gente para jantar em algum restaurante todo final de semana para ensinar a gente a se portar à mesa. Interessante legal, isso, né? Sim. Uma coisa, nós vamos num restaurante, o papai juntou dinheiro para a gente ir num bom restaurante para vocês aprenderem a se comportar. Olha que Olha que legal. Era difícil. Vou adotar. 3 crianças, domar os 3 não era brincadeira não, mas era muito bacana. Então a gente tinha esse tipo de relacionamento. Era uma vida tranquila, de classe média alta, né? Sim. Pais, 3 filhos, boa educação, bons hábitos. Sim, sim. Tudo bonitinho, como manda o figurino. Exatamente. Até que... por volta dos... Eu entrei na faculdade muito cedo, né? Eu nunca repeti um ano. Então, assim, tinha boas notas. Eu também não era um super estudante. Eu estudava o necessário que eu achava que eu tinha que absorver a matéria ali. Não me preocupava muito se eu ia atingir 10. Me preocupava se eu ia atingir 9,5. Mas né, fui um bom aluno. E assim, muito assim, vamos dizer assim, a minha inteligência era muito perspicaz e eu gostava de saber, muita curiosidade com as coisas. E nesses relacionamentos, quando eu tinha 18 anos, eu já estava dentro da universidade, eu entrei para engenharia, fui fazer engenharia. Eu fiz técnico de edificações e fui fazer engenharia. Aí, no primeiro ano de engenharia, aí conheci uma galera já saindo para os barzinhos, tocando na noite, né? Não profissionalmente, assim, do jeito que eu gostaria, como eu faço hoje, mas já ensaiando alguns passos e tal, conheci uma galera. E aí, por pura curiosidade, sem ter nenhum problema financeiro, como eu te disse, sem nenhum problema psicológico, sem nenhum problema familiar, nada, eu usei droga pela primeira vez. Só pra curtir? Só pra curtir, eu usei cocaína. Logo, já foi de cara? De cara. Assim, eu como, vamos falar assim, ex-drogado, né? Não gosto desse termo, né? Mas vamos falar restaurado, né? Mas como quem já passou essa experiência, eu não acredito nessa coisa da evolução da droga. Porque Sério? o efeito da maconha é um, o efeito eu também experimentei maconha. O efeito da maconha é um, o efeito da cocaína é outro, completamente diferente. Então, assim, eu era um cara muito elétrico e eu odiava ficar lento. Aquele negócio de bicho grilo e tal, não tinha esse negócio comigo. Não era com você. 220 volts e eu aumentei para 330. Uau. E aí começou uma trilha muito ruim, porque no início era bom, aí texto ensaiado, que todo mundo já conhece, nos testemunhos, né, nas propagandas antidroga, e começa a ficar ruim. Por um único motivo, mexe tanto com o seu psicológico, que aí você sabendo que aquilo é errado, você começa a ficar com medo de outras pessoas descobrirem. Então começa a paranoia. Ah, tá. Porque ninguém tinha identificado ainda ninguém que você tinha identificado. Era E nós estamos falando disso muitos anos atrás. Eu estou com 43 anos, eu tinha 18. Né? Outro dia. Outro dia. Então, assim, você não tinha nenhuma informação como tem hoje. Né? As pessoas não identificam facilmente. Sim. Não identificavam facilmente. Tanto é que eu usei droga anos dentro de casa sem meu pai e minha mãe perceberem. Olha só. Eu entrava drogado, saía drogado, dormia drogado, levantava drogado e ninguém percebia.
Quando eles começaram a perceber, já estava num patamar muito gigantesco. Então, aí depois eu fiquei sabendo... E você nem fazia nada para despistar? Era realmente porque não era do hábito deles, não era do convívio deles, usuários de droga, então eles não tinham nem como identificar isso, Nem né? como identificar isso. Se eu tivesse em algum outro lugar onde, de repente, o pessoal já conhecesse, né? Aí eu dava um jeito de escapar daquele lugar, a paranoia já pegava. Mas, assim, foi muito, muito galopante, porque... No início, assim, o primeiro ano foi uma coisa assim esporádica, daqui a pouco começou a ficar semanal, daqui a pouco ficou diária, daqui a pouco eu não vivia mais sem, né? Não vivia mais sem, coisas assim. Aí eu comecei a ter que furtar, porque eu não tinha dinheiro para sustentar. Né? Porque você começa com uma quantidade pequena, né? E isso vai aumentando. Isso muito caro, você começa a querer uma quantidade cada vez maior, você fica com medo de ficar sem no meio da madrugada. Né? E não é, a maior parte do dinheiro que você gasta não é com a droga em si, mas sim com o momento que você vai viver com ela. Então, eu usava a droga, por exemplo, em casa, aí eu ia pra balada, aí que eu gastava o dinheiro. Aí era o problema. Né? Nas noites, nos lugares, nas boates, onde você entrava, o tanto de bebida, essa coisa. Isso foi me levando, assim, aí fui perdendo concentração, abandonei a faculdade de engenharia, aí fui fazer tradução. Aí fiz 4 anos de inglês. No último ano, eu já entrava tão drogado na sala que eu não conseguia mais ficar dentro da sala de aula, concentrar. Eu só queria curtir. Abandonei a faculdade faltando 6 meses para eu formar. Uau! E quando seus pais descobriram, Arnon, qual que foi a reação deles? Como que foi? Eles desconfiavam, mas como eu te falei, eles não tinham certeza, até que um dia, eu passei tão mal, eu tive 3 overdoses pesadas. Que eu tive que ser socorrido. 2 por amigos meus e uma na frente, assim, um passar mal na frente de familiares. E aí o meu pai sentou comigo na cama, do meu lado, e falou assim, ou você me conta a verdade ou eu vou ter que descobrir. Aí ali eu contei tudo pra ele. Ele falou, o que você precisa? Você precisa de um tratamento? Você precisa de alguma coisa? Eu falei, pai, eu não sei. Eu não tenho a menor noção do que está acontecendo. Eu me envolvi com algo que eu não sei lidar com isso mais. E foi muito ruim, porque eu passava noites e noites, assim, fora de casa. Eu tinha o hábito de passar 1, 2, 3 dias fora de casa, né, em baladas. E aí eu comecei a me pegar em situações completamente complicadas. Por exemplo, dormindo com mendigos debaixo da ponte. E sua mãe, Arnon? Minha mãe sempre com o coração na boca. Minha mãe fazia de tudo para me receber em casa. Porque o pai é um pouco mais racional, né? A mãe a gente já desespera, já fica louca, já perde o controle totalmente da situação. Minha mãe foi mãe muito nova, né? Nessa época. Meu pai era mais velho. Eles tinham uma diferença de idade de 20 anos. Minha mãe casou com 18 anos, meu pai tinha 38. Então, assim, eu tenho na figura do meu pai uma pessoa mais centrada, né? Uma pessoa mais velha, mais respeitável. Tanto é que eu nunca tive nenhum tipo de embate com meu pai, físico ou algo do tipo. Eu respeitava muito meu pai. A minha mãe, eu já tinha um relacionamento complicadíssimo, porque ela era intensa demais, e ela desesperava, e a gente se atracava, e era uma loucura. E nessa época das drogas, a coisa se complicou muito mais. Porque aí eu comecei a ver minha mãe como uma inimiga, porque ela era uma possível candidata a descobrir toda a verdade. Porque ela estava comigo mais tempo, eu passava pela casa, minha mãe não trabalhava, minha mãe ficava por conta da gente. Então, ela começou a ver as coisas sumindo dentro de casa, principalmente joia, essas coisas todas, né? Eu comecei a furtar. E ela, você não conseguia entender a dor dela, né? Para você era só uma forma de te cercear, de te vigiar, não era a preocupação. O modo dela amar era tendo ataques histéricos, assim, que eu não sabia quem estava pior, se era eu ou se era ela, né? Mas era o modo dela de desespero, de falar, eu não quero te perder. Né? Foi assim, foi uma relação horrível. Mas hoje você horrível. Consegue ver isso? Na época não, na época eu não conseguia. Ainda bem que a gente conseguiu nos enxergar dessa maneira, né? Já sarados, antes dela falecer. Meus pais já são falecidos, né? E assim, consegui apresentar Cristo para os meus pais depois disso e, glória a Deus. E aí, isso durou até quando? Isso durou até os meus 28 anos. Dos 18 aos 28. 10 anos. 10 anos numa trilha decadente, acelerada ao máximo. E eles descobriram, você já tinha quantos anos?
Eu tinha por volta de 26. Você conseguiu manter isso em segredo muito tempo. Muito tempo. Ainda consegui viver mais 2 anos na balada forte, e eles já sabendo, e eu despistava todo mundo e era terrível. Meu Deus. Era terrível. Quando as coisas começaram a mudar? Como é que foi isso? A mudança, você fala, para melhor? Ou Não necessariamente, né? Mas aconteceu alguma coisa que te tirou, ainda que não tenha te tirado do foco das drogas, mas te tirou ali da sua zona de conforto, né? teve? Bom, o que acontecia? Qual que era o meu cotidiano? Eu trabalhei numa empresa internacional, eu busquei emprego, eu trabalhava com meu pai. Meu pai tinha uma empresa e eu trabalhava com ele, né? Era interessante para mim trabalhar na empresa dele, porque eu não só tinha acesso a dinheiro, como eu também, muito dinheiro, meu pai tinha uma empresa de autopeças, eu não só tinha acesso a dinheiro, como eu tinha acesso às drogas, porque a empresa do meu pai era a 2 quarteirões de onde é a Cracolândia, em São Paulo, hoje. Nossa. Os traficantes todos rondam por ali. E eu tinha acesso a todos eles. Então eu já saía da loja, direto Já tinha pra dinheiro, boca, já ia. e dali pra balada. E chegava em casa de madrugada e inexplicavelmente 8 horas da manhã eu estava lá para trabalhar de novo. Por quê? Porque eu precisava ter mais dinheiro para usar droga de novo. Pra dar bobeira, né? Então não dava, eu tinha disposição, a minha disposição era para usar droga. Só isso. Era Aí, o que te motivava. isso, até o dia que eu passei 7 dias fora de casa. Então, Arnon, nós vamos fazer um intervalo, rapidinho, e a gente volta para contar o que aconteceu depois desses 7 dias. É rapidinho.